Política, com Rosiane Carvalho. Quatro horas e 45 minutos, sempre antes de Reinaldo Azevedo, tem Rosiane Carvalho aqui no Band News Amazônia, segunda edição, com seus destaques da política local, regional e nacional. Boa tarde, Rosiane. Oi, Ricardo. Boa tarde para você, boa tarde para Thaís, Renan, Cindy, está com vocês aí também na bancada, né? Boa tarde para todo mundo que está ouvindo a gente aqui na Band News. Boa tarde. Boa tarde. Então, Rosiane, vamos começar falando sobre o André Mendonça, recebeu uma homenagem no final de semana, reuniu políticos do Amazonas, evento que faz um aceno à comunidade evangélica, tema que tratamos na sexta, inclusive, também, né? Isso mesmo. No final de semana, Bem, a gente vai reconectar com a Rosiane Carvalho, a internet deu aqui uma parada na conexão, a gente vai... Oi, Rosiane, você está ouvindo a gente agora? Tá só mutado aí o áudio, dá um oi aí, oi. A gente vai tentar reconectar aqui no áudio, o Renan vai ligar para ela por telefone, mas o áudio você encontra a imagem você encontra no YouTube da Band News Difusora. Rosiane, que começa hoje falando sobre um evento que reuniu a classe política no final de semana, o André Mendonça, ministro do STF, inclusive indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que veio a Manaus, né? Participou de um grandioso evento na Assembleia de Deus, né? Que fica ali na Rodrigo Otávio, reuniu políticos de diferentes espectros políticos, coloquemos assim, talvez sim, talvez não, mas de políticos que podem estar em palanques distintos em 2026. Tivemos por lá Omar Aziz, Wilson Lima, também tivemos por lá Roberto Cidade e Davi Almeida e outros políticos também, comandante da Câmara, que foi autor, inclusive, desse título de cidadão amazonense para André Mendonça, e também Roberto Cidade. Rosiane Carvalho, você está na escuta? A gente ainda está tentando ajustar aqui o áudio da Rosiane Carvalho, que trata desse tema, e você pode conferir, inclusive, a coluna no YouTube da Band News Difusora, que começa a partir sempre dessa parte do jornal. Segunda, terça, quarta e sexta-feira temos a coluna de Rosiane Carvalho a partir de 4h45 no Band News Amazônia, segunda edição. Enquanto a gente vai ajustando aqui o áudio da Rosiane Carvalho, a gente vai convidando você também a participar, viu? Inclusive opinar sobre esse assunto, esse tema que é muito importante. Rosiane, conectada conosco? Não está indo o áudio aqui. Renan, vamos fazer como antigamente, liga para a Rosiane Carvalho. Vamos lá, vamos ver se antigamente pega também por ligação telefônica. Rosiane, que trata desse assunto, tem outros temas na pauta também, inclusive o depoimento de Jair Bolsonaro, o STF, temos acompanhado desde as primeiras horas da manhã aqui na rede Band News FM. Rosiane Carvalho traz esse recorte desse depoimento, inclusive com o Mauro Cid também participando, muitos detalhes para a gente acompanhar, até porque trata de um tema de repercussão nacional que chegou a impactar também aqui no ambiente regional, aqui em Manaus. Tivemos os atos políticos no Comando Militar da Amazônia e você pode, inclusive, opinar também sobre esse assunto. Enquanto a gente tenta o contato com a Rose, Ricardo, vou trazer aqui a informação de que o ministro Mauro Campbell, do Superior Tribunal de Justiça e atual Corregedor Nacional de Justiça, estará em Manaus no próximo dia 12 de junho. Ele vai participar da primeira Conferência Internacional sobre Direito Climático. Esse evento será realizado no Tribunal de Justiça por meio da Escola Superior da Magistratura, a ISMAN, e deve reunir juristas, autoridades e especialistas em meio ambiente, também direito público. Essa conferência tem como tema central emergência climática e ciência, a responsabilidade do Estado, do direito, da economia e da educação na concretização da Agenda de 2030. Muito bem, 4h48, Rosiane Carvalho, você escuta. Muito boa tarde. Boa tarde, estou ouvindo bem vocês. Boa tarde para todo mundo. Agora sim. Perfeito. Rosiane Carvalho, que trata sobre a visita de André Mendonça, foi homenageado pela Assembleia, um evento que faz um aceno também à comunidade evangélica. Rosiane, por favor. Isso mesmo. O evento, a entrega desse título de cidadão do Amazonas foi feita exatamente no ambiente da Assembleia
mas Assembleia de Deus. E é um local que é familiar, digamos assim, para o ministro André Mendonça, do STF, porque no período que ele estava em campanha para ser ministro do STF, ele passou por aqui, né? E assim que foi nomeado, assim que foi colocado como oficialmente indicado, né, ao STF, aprovado também no Congresso Nacional, fez questão de passar novamente pela Assembleia de Deus para dar agradecimentos ao deputado federal Silas Câmara, que é também, né, dessa representação política eleitoral desta congregação religiosa. Bom, isso acabou tendo um efeito no STF para o processo do deputado Silas Câmara, que estava prestes a prescrever, mas foi dado julgamento de uma rachadinha. Você deve lembrar, quando André Mendonça pede vistas, mas nos bastidores houve aquela informação circulando do agradecimento dele, público, que estava nas imagens da TV Boas Novas. Bom, isso acabou criando uma circunstância muito diferente no STF, fez com que o processo não fosse arquivado, não houve uma condenação dos efeitos que estava prevista para o deputado federal Silas Câmara. No entanto, ele teve que assumir que fez a rachadinha e devolveu o dinheiro para os cofres públicos. Então, essa é a memória que a gente tem aí do André Mendonça nesse campo dessa relação política religiosa, do ministro do STF. Ele veio aqui e foi muito incensado, foi muito prestigiado por todos os políticos, aí você colocou, né, de vários lados, neste momento lados, que daqui a alguns meses pode ser todo mundo do mesmo lado, né? Também há essa grande possibilidade de um grupão ou de um grupo que atenda os interesses para manter todo mundo bem acomodado, né? Todo mundo que está no poder nesse momento, e essas pessoas que estão ali, o prefeito de Manaus, o Omar Aziz, concorre é pré-candidato ao governo, né? Mas tem mais 4 anos no Senado, o governador Wilson Lima, que deve concorrer ao Senado, mas que também, nesse momento, não vejo politicamente, eleitoralmente, que seja o caminho mais certo, que sejam adversários. Tudo depende de como eles vão se acomodar, né, Ricardo? Então, não à toa, estavam presentes todos juntos naquele palanque do ponto de vista de que são políticos, né, e pré-candidatos, e também do ponto de vista de que estavam falando para um público específico que também é eleitor, né, que é o público evangélico. Perfeito, Rosene. Você quer ir para outro ponto ou mais alguma colocação sobre esse assunto? Olha, eu queria só acrescentar alguns dados, porque na sexta-feira ficou muito picotada a fala. Eu acho que é legal a gente dar uns destaques, Ricardo. Eu vou falar aqui, se você quiser comentar também, fique à vontade. Tá bom. É o dado do IBGE sobre a questão do recorte das religiões. Então, a gente viu ali que já foi repercutido na imprensa e também aqui na Band News Difusora a respeito do crescimento, sim, né, da confirmação de um crescimento do público evangélico, né, das pessoas que têm religião no país. No entanto, não da forma como havia uma expectativa do crescimento que se representou desde a década de 80. E na década de 80, por exemplo, antes, né, dessas primeiras medidas que mostravam o público evangélico em ascensão, a cada 10 brasileiros que se declaravam cristãos, 9 eram católicos. Então, havia uma força muito grande da Igreja Católica. A pesquisa atual, a pesquisa que foi divulgada na semana passada, ela mostra que os católicos representam maioria no segmento religioso, que os evangélicos aumentaram, os católicos são os que mais diminuem nessa proporção. No entanto, se mantém como maioria e que os evangélicos não cresceram tanto quanto havia uma expectativa do crescimento deles. Esse é um ponto. Um outro ponto, que aí já são os detalhes, né? Na proporção nas regiões, a região norte tem um número maior percentual de evangélicos, os estados com maior proporção de evangélicos também estão na região norte, né? O estado do Amazonas é o 4º. Neste sentido. Agora, tem recortes também, por exemplo, entre os indígenas. Uma matéria da Folha de São Paulo mostra que 1/3 dos indígenas brasileiros se declaram evangélicos, ou seja, 3 a cada 10 indígenas são declaradamente evangélicos. Isso significa dizer que, proporcionalmente, no recorte de cor e raça, o impacto desse segmento religioso é maior entre os indígenas.
porque as pessoas que se declaram pretas, elas representam, e evangélicas, né, elas representam 30%, né, desse grupo populacional. Dentre os pardos, dentre as pessoas que se declaram pardas, 29,3% se declaram evangélicas. Dentre os brancos, 23,5% se declaram evangélicos. E aí, entre os indígenas, essa proporção é de 32,2%, ou seja, um percentual maior, um impacto maior. Bom, em números absolutos, Ricardo, Manaus tem o maior número de indígenas de cidades, né? São 26 mil pessoas, 918 pessoas indígenas que moram em Manaus, que também é a cidade com o maior número de indígenas em números absolutos, e de pessoas que têm essa declaração que são evangélicas. Aí aqui eu faço um comentário rápido, que a gente tem esse recorte em relação, por exemplo, ao Parque das Tribos, né? Que a gente tem uma indígena que apareceu eleitoralmente como uma promessa para a própria esquerda, mas quando você vai observar o detalhe do eleitorado da Wanda e Toto, estou falando da Wanda e Toto, da Rede Sustentabilidade, esse eleitorado ele não é exatamente indígena, né? Ele é um eleitorado da bolha de esquerda, dessa bolha de esquerda que se dividiu, né, para escolher os seus preferidos. Quer dizer, não há uma ampliação sequer entre os indígenas, né? E aí, quando você vai ver a proporção de votos, por exemplo, nessa concentração, nessa comunidade, que é o Parque das Tribos, você verifica que há uma votação muito maior para outro tipo de políticos não indígenas e os políticos que dialogam muito com esse segmento evangélico como plataforma eleitoral. Acho que vale esse comentário. Você quer comentar alguma coisa? Você estava falando aí, eu peguei alguns dados. A Wanda teve 8.300 votos, né? E aí esse percentual de indígenas aqui em Manaus, 26.900, ou seja, não fecha, né? Agora, o que é interessante, Rosane, a gente vê depois até quantos vereadores indígenas nós temos no interior do estado também, né? Até para saber se, pelo menos, há uma expressão no parlamento, eu acredito que não. Empiricamente, assim, é difícil você ver, né? São Gabriel é um local diferenciado. A maioria na Câmara é indígena. Há alguns anos, prefeitos são indígenas também. Tem uma outra característica. Dentro dessa questão do interior, Ricardo, só uns dados interessantes. Por exemplo, no país todo, apenas 3 cidades, as pessoas sem religião predominam, né, como maioria no município. São 3 municípios nessa circunstância. O município de Chuí, no Rio Grande do Sul, o município de Pedro Osório, também no Rio Grande do Sul, e o município de Atalaia do Norte, no Amazonas. Aí você vê que lá em Atalaia do Norte é um local que predomina uma população indígena de recente contato e de não contato também. Perfeito. Rose, 4h58, vamos para Coari ou Jair Bolsonaro? Olha, eu acho que a gente vai ter que parar por aqui, prometer para os nossos ouvintes para falar um pouquinho de Coari e Bolsonaro na próxima coluna, e ficar nessa questão dos evangélicos. A gente tem que prestar atenção nisso, por quê? Porque todo mundo está adaptando uma linguagem para conversar com esse público, para a eleição. O próprio PT, no jornal da Folha de São Paulo de hoje, tem uma matéria mostrando que a Fundação Perseu Abramo está preparando o seu quadro, né, os seus petistas, para que eles consigam entender a importância da religião para o brasileiro, né, para tratar esse olhar de uma outra forma, que a Bíblia é o livro predileto da maioria dos trabalhadores e das trabalhadoras, então precisa uma relação e uma linguagem diferente. Rosane Carvalho, até a próxima. Até a próxima. Por aqui é ponto final. Vamos torcer para o Amazonas hoje?